Beleza, gente? Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos aluninhos. Hoje chegou a hora de nós termos a nossa aula número um sobre ele. Sabe quem? Ele mesmo. Karl Marx. Certo? Chegou a hora, né, gente? Eu até brinco nas nossas aulas, né? Que, na verdade, a aula de hoje vai ser sobre Karl Marx. De tanto que Marx cai no vestibular. Entendeu? Entendeu? Bom, vamos lá. Para falar sobre Marx, gente, é bem complicado falar sobre Marx hoje em dia, na verdade. Nós temos muito senso comum em cima dele, né? Muita informação que vem das mídias sociais, daquele tiozão do Zap. E, na verdade, nosso objetivo é tentar desmistificar um pouco sobre essas várias fake news, entre aspas, que é falado sobre Marx por aí. E vamos focar, obviamente, nos seus principais conceitos, naquilo principalmente que mais cai nos vestibulares sobre esse cara aí, Karl Marx, pelo menos na área de sociologia. Certinho? A aula de hoje, na verdade, nós teremos algumas aulas sobre Marx aqui para frente, vai ser em específico sobre, digamos assim, as influências, as primeiras grandes influências teóricas de Marx. E assim, né, gente? Se você quer falar bem, ou se você quer criticar, quer falar mal de alguém, o nosso primeiro passo para você fazer direitinho é com um bom argumento. E você só vai ter bom argumento se você conhecer o autor, se você conhecer o pensamento dele. E o nosso objetivo aqui não é nem de longe esgotá-los, mas pura e simplesmente passar aquilo que de principal se fala sobre Marx nos vestibulares, ok? Bom, gente, Marx, ele nasceu na Prússia, né, a região que hoje é a Alemanha, e nasceu lá no começo do século XIX, 1818. Então, ele teve todo o início da sua formação, ele se formou a princípio em Direito na Alemanha. Porém, Marx não ficou restrito ao seu próprio território, né? Nós sabemos, Marx, ele passou um tempo na França, na Bélgica, e além da própria Alemanha, né, ele passou na França, na Bélgica, na Inglaterra, estava esquecendo, me desculpe, e assim, países que já passaram, né, estavam um pouco à frente da Alemanha no período em relação à Revolução Industrial. Então, tudo isso aí, toda essa vivência, toda essa experiência que Marx teve, teve impacto direto na sua própria obra, e é isso que nós vamos tentar analisar daqui para frente. O principal parceiro de Marx é esse cara que você está vendo aí, Friedrich Engels, também alemão, porém viveu grande parte da sua vida na Inglaterra. O pai de Engels era dono de uma indústria têxtil na Inglaterra. Então, ele tinha posses, né? O pai de Engels, principalmente, era um grande industriário, né? O Engels costumava se auto-intitular, por exemplo, como traidor da sua própria classe, da classe burguesa. E Engels foi um parceiro intelectual muito importante para Marx, além de alguns momentos dar um certo suporte aí em relação às questões econômicas, inclusive. Tanto Marx quanto Engels, vamos começar aqui a priori com o objetivo geral da obra dos dois. Nós estudamos lá atrás, quando vimos os autores positivistas, vocês se lembram? Comte e Durkheim, eles eram autores, digamos assim, que por trás de uma pseudoanálise neutra da sociedade, eles eram autores que acabavam fazendo uma grande defesa do sistema do capital. Vocês lembram, por exemplo, a lei dos três estágios de Comte? Ele fazia o seguinte, ele fazia, ó, existe três estágios da evolução humana, né? O teológico, o metafísico e o positivo. E o estágio positivo, aquele onde todas as respostas viriam única e exclusivamente através da ciência, ele é o grau máximo da evolução humana. E apenas o sistema capitalista daria as condições para um dia nós atingirmos esse pseudo estágio positivo. Daí vem o termo positivismo, inclusive. Não se esqueça. Então, se nós pararmos para pensar, o que o Comte está falando? Está falando mais ou menos o seguinte: enquanto sistema político, econômico, o capitalismo é muito legal, é quase que um sistema, digamos assim, perfeito. Durkheim, mais para frente, vai corroborar, de certa maneira, com Comte, de outra maneira, óbvio, mas ele concorda com essa análise de que o capitalismo, enquanto sistema, é muito bom, é ok, porém,
os problemas gerados pela humanidade, né, nós vemos aí os problemas sociais, né, do dia a dia, são gerados normalmente pelo indivíduo. Essa é a posição dos positivistas. O sistema é bom, tranquilo, os problemas são gerados pelo indivíduo. Então, são problemas de ordem moral, né, que o Durkheim trabalha bastante ali na sua obra. Inclusive, uma das soluções, né, para a sociedade não entrar naquele estágio de anomia, que é desregulamentação moral, lembram disso? É justamente mantendo instituições importantes como escola, família, né, como grandes propagadoras da moral existente na sociedade. Então, Marx e Engels olhavam para isso e falavam assim: opa, espera aí, essa ideia de que o sistema capitalista é perfeito, é bom, acho que eu não concordo. Essa ideia de que os problemas aqui da nossa sociedade são gerados quase que única e exclusivamente pelo indivíduo, também não rola. Marx tem a seguinte pretexto, ele fala assim, olha, é meio óbvio que o sistema capitalista, ele é um sistema gerador de desigualdade. O capitalismo, ele é gerador das mazelas humanas. Então, se o sistema é gerador de desigualdade, não único e exclusivamente o indivíduo que geraria esses problemas, então, qual que seria o grande objetivo geral da obra de Marx? O objetivo geral é exatamente fazer uma análise crítica que busque a transformação radical da sociedade capitalista. Então, veja, é muito diferente da sociologia produzida pelos positivistas. Os positivistas produziam uma sociologia meramente observativa, de descrição da sociedade, enquanto Marx e Engels se tem como grande objetivo a transformação da sociedade capitalista, então, óbvio que o seu método, a sua maneira de se produzir conhecimento vai ser completamente diferente, certo? E lembrem disso, o grande objetivo é justamente transformar a sociedade. Como? Mostrando as contradições, mostrando os problemas, o início, como tudo começou e tal, para criar argumentação e substância para tentar buscar uma solução. Essas diversas contradições que Marx e Engels enxergavam no sistema capitalista, nós conversaremos em outras aulas. A aula de hoje tem como grande objetivo nós fazemos uma introdução, a princípio, das principais influências teóricas que marcaram a obra de Marx. E eu listei para vocês, basicamente, três grandes influências teóricas. A primeira são esses caras aqui, e até outros, mas que Marx chamava, né, de socialistas utópicos. Esses caras são do pensamento socialista francês. Saint-Simon, Proudhon, são alguns exemplos. Não sei se você lembra, no ensino fundamental, provavelmente você já teve uma aulinha lá sobre socialismo utópico, socialismo real e socialismo científico, não teve? Você lembra de onde vem esse termo socialismo utópico? Utopia é aquela ideia daquele sonho distante, um sonho muito difícil de ser alcançado. Por exemplo, Mundial do Palmeiras. É um sonho distante. Talvez um dia aconteça, mas muito provavelmente nunca acontecerá. Por que eu estou falando isso? É o seguinte: Marx denominou esses caras como socialistas utópicos porque eles já conseguiam enxergar, de alguma maneira, digamos assim, os problemas do capitalismo. E o capitalismo é esse gerador de mazelas, de desigualdades, que eu falei por aqui. Porém, esses caras não conseguiram entender exatamente o porquê disso. Eles não conseguiram cientificamente comprovar as contradições do sistema capitalista. Então, se você não consegue comprovar cientificamente as contradições desse sistema, você não cria substância para conseguir, digamos assim, acabar com esse capitalismo, com esse sistema. Então, no geral, Marx vão chamar esses caras meramente de, digamos assim, de reformistas sociais. Como eles não conseguiram entender exatamente, de maneira científica, correta, os problemas, as contradições do sistema do capital, então, consequentemente, eles não conseguiram produzir soluções efetivas
para a solução dos problemas, para o fim, a priori, do sistema capitalista. Então, dois grandes exemplos desse chamado socialismo utópico francês é o Saint-Simon e o Proudhon. Saint-Simon, inclusive, influenciou também a própria obra de Comte, de Auguste Comte, né? Ele era um pensador muito conhecido ali na França, no final do século XVIII, comecinho do século XIX. O Proudhon já é relativamente contemporâneo a Marx, ele é só um pouquinho mais velho que Marx. E o Proudhon já tem uma pegada mais anarquista. Então, quem gosta de estudar o anarquismo, vai estudar Proudhon. Ele produziu bastante coisa interessante e o Marx debateu muito com Proudhon ao longo aí da sua, principalmente do início da carreira de Marx. Eu vou passar para vocês no final da aula, inclusive, um filme que fala muito sobre essa relação do Marx, Proudhon e o próprio Engels. No finalzinho da aula, aguarda aí, certo? Então, resumidamente, esses pensadores, me perdoe, socialistas franceses, são esses que Marx chamou do socialismo utópico. E continuando aquela linha da história, né, então o socialismo utópico seria esses caras, aqueles caras que já enxergavam, portanto, que, olha, o capitalismo tem problema, certo? Mas não conseguiram encontrar uma solução ou uma contradição, uma análise científica exata daquilo que acontecia. O socialismo real é um termo que vem depois de Marx. O socialismo real acabou sendo atribuída àquelas chamadas experiências socialistas que nós tivemos no mundo, como, por exemplo, União Soviética, Cuba, China. Nós teremos uma aula só sobre isso logo, logo, certo? Existe ou existiu o país comunista no mundo? O que é esse socialismo? Qual que é a diferença de socialismo e comunismo? Falaremos sobre isso nos próximos capítulos. E socialismo científico, obviamente, é aquele socialismo atribuído específico à obra de Marx e Engels, certo? Porque eles formularam um método, né, o método dialético, a gente vai falar mais tarde também, conseguiram comprovar cientificamente o motivo das contradições do sistema do capital e propuseram solução para tal. Certo? Beleza. Outra grande influência de Marx são esses caras aqui, ó. Tá vendo? Os chamados economistas clássicos, né? Denominei assim, ou os economistas clássicos ingleses, porque esses caras foram de fundamental importância para Marx conseguir compreender a lógica de funcionamento do sistema do capital e, principalmente, tecer a crítica à economia política burguesa. Vocês lembram quem são esses caras aqui? O Adam Smith é um pensador muito importante na história. O Adam Smith ele é considerado é o grande pai do liberalismo econômico. O Adam Smith tem uma importância gigante na ciência econômica, então ele é um pensador muito influente no mundo até hoje. O principal livro de Adam Smith é chamado A Riqueza das Nações, certo? Nessa obra, A Riqueza das Nações, o Adam Smith ele vai chamar aquele período entre o fim do feudalismo até a consolidação do capitalismo industrial como um período mercantilista. Vem de Adam Smith esse termo. O mercantilismo em si, ele não necessariamente é uma escola econômica, uma escola de pensamento econômico. O mercantilismo é um período histórico extremamente longo, diga-se de passagem, muito heterogêneo, aconteceu muita coisa nesse momento. Então, se a gente for pegar o início lá do mercantilismo, lá, pega as grandes navegações com Espanha e Portugal, o que aconteceu? Nesse período, como eu acabei de falar, o mercantilismo não é uma escola de pensamento econômico, então, basicamente, os comerciantes, tal, que escreviam ali alguma coisa sobre economia naquele momento, havia uma ideia de que, olha, país rico, nação rica, é uma nação que tem bastante metais preciosos. Lembra disso? Aquela ideia que ficou conhecida como metalismo. Então, existiam algumas maneiras de se adquirir metais preciosos. Ou você estabelecia uma colônia direto, como Espanha e Portugal, ou você adquiria essas colônias esses metais preciosos, através das suas relações comerciais. Certo? Aí vamos pensar rapidamente o que aconteceu na Espanha, lá pelo século XVI, XVII. A Espanha pegou muito ouro aqui da América.
Tem alguns historiadores, por exemplo, que dizem, olha, se eu for pegar todo o ouro e prata que a Espanha pegou aqui da América Latina, dava para construir uma ponte de ouro maciço ligando a Espanha até aqui a América do Sul. Então entrou muito ouro lá, muita prata, muitos metais preciosos. Então o que aconteceu? As coisas começaram a subir de preço de maneira espetacular. A Espanha teve uma inflação altíssima nesse momento. Tendo inflação altíssima, o que rolou? Os comerciantes, ao invés de comprarem produtos espanhóis, começaram a comprar produtos de fora, que era mais barato. Ou seja, acabou gerando uma grande instabilidade, tanto na produção de mercadorias espanholas, né, quanto na própria dinâmica da economia local. Então, veja, os comerciantes começaram a trazer produtos de fora, começaram a importar muitos produtos, consequentemente, diminuiu-se a produção nacional, e o que foi rolando com os metais preciosos presentes ali na Espanha? Começaram a sair do próprio país. Ou seja, de maneira resumida, o exemplo espanhol nos trouxe que, assim, é muito importante, nesse período mercantilista, você manter a sua balança comercial positiva, ou em superávit, ou seja, você você exportar mais do que importar, você vender mais produtos do que comprar para outros países. É exatamente o oposto do que a Espanha fez devido à subida desenfreada dos preços locais, certo? E como que eu falo, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir manter a minha balança comercial positiva e legalzinha nesse período? Só vou fazer isso através de um Estado pesado, um Estado grande, um Estado extremamente interventor na economia, né? É o momento do surgimento dos grandes Estados nacionais, das grandes monarquias absolutas, na Inglaterra, na França, depois na Itália, depois um pouquinho na Alemanha, por aí vai. Então, basicamente, esse é um período que a Adam Smith está analisando é, de maneira bastante interessante na sua obra Riqueza das Nações. Porque com o tempo, o período mercantilista, como eu falei, é muito grande, o que foi acontecendo? Num primeiro momento, então, a chamada burguesia, legal, ela está lá, tal, tentando, digamos assim, coexistir com a monarquia, com a nobreza que está surgindo ali. Só que foi passando o tempo, basicamente, começou a pipocar um pensamento muito característico da burguesia naquele período de que, olha, peraí, o Estado não está me ajudando mais. O Estado passa a ser, digamos assim, um grande problema para mim. Porque essa política intervencionista, essa política de criar várias alfândegas, várias barreiras alfandegárias aqui no meu país, não está permitindo que role o livre fluxo de mercadoria e o livre fluxo de capital. Ou seja, o Estado, que num primeiro momento é importante, passa a ser visto agora como um problema por grande parte da burguesia, principalmente ali no século XVI, e principalmente no século XVII, começo do século XVIII. No começo do século XVIII, surgiu, digamos assim, uma primeira ideia de uma escola econômica liberal, que foram os fisiocratas lá na França. Lembram disso? Quesnay, esse povo todo aí. Os fisiocratas defendem categoricamente que, olha, o Estado tem que atrapalhar menos na economia. Então, os primeiros caras que estão pensando efetivamente o liberalismo. Só que esses fisiocratas, eles diziam que a riqueza não vem mais do metal. A riqueza viria da terra, porque a agricultura é o único, digamos assim, seria a única atividade econômica capaz de produzir excedente, ou seja, eu vou produzir mais do que eu preciso consumir, então, consequentemente, eu crio excedente, crio lucro, crio riqueza para a minha nação. Adam Smith gostava muito das ideias dos fisiocratas, certo? Eles influenciaram muito a obra da Adam Smith. Só que quando Adam Smith escreve o seu livro A Riqueza das Nações, basicamente ele diz assim, ó, concordo com os fisiocratas, o Estado é uma barreira, é um problema para o livre fluxo de mercadoria, para o livre fluxo de capital, porém não é a agricultura que vai gerar essa riqueza. O que vai gerar riqueza para a nação é o trabalho vindo da indústria, certo? A divisão do trabalho é muito importante para gerar essa riqueza.
depois aquela ideia lá dos alfinetes que a Adam Smith falava. Quando a produção era contínua, cada um produzia um alfinete, eu produzia X. A partir do momento que foi dividido, eu começo a produzir 400 alfinetes a mais por trabalhador. Ou seja, a divisão do trabalho que a indústria gerou era de fundamental importância para o crescimento das riquezas de um país. E o Estado não tem que atrapalhar. Então, basicamente, a teoria da Adam Smith é uma teoria liberal, aquela ideia que o Estado autorregula, o mercado, a mão invisível do mercado, né, que vai conseguir regular as relações, aquele papo todo. E, basicamente, o Adam Smith faz toda uma teoria voltada para a burguesia, né, mostrando como a divisão do trabalho é importante, enaltecendo a divisão do trabalho, principalmente sob a perspectiva burguesa. Teremos uma aula mais específica sobre Adam Smith lá para frente. E David Ricardo, digamos assim, ele também é um grande autor liberal, fez alguns ajustes na teoria do valor do Adam Smith, mas também entra aí num autor muito importante em relação ao liberalismo inglês. Então, o Marx lê bastante esses caras, porque nós veremos mais para frente, o Marx ele vai pensar a perspectiva da divisão do trabalho social, só que a perspectiva do outro lado, do trabalhador, do operário. Então, digamos assim, enquanto a Adam Smith mostra o lado positivo sobre a perspectiva burguesa da divisão do trabalho, que gerou riqueza, que gerou lucro, né? O como é importante as empresas estarem bem, né? Aquela ideia lá da empresa estar bem, isso vai fazer um bem para a sociedade, então a própria concorrência vai ajeitar a economia, tudo mais. O Marx estudou profundamente esses caras para mostrar o outro lado, né? O lado do trabalhador, o lado do proletário nessa história, o quanto essa mesma divisão do trabalho, essa mesma revolução industrial acabou gerando uma série de contradições no sistema. E é isso que nós veremos em outras aulas mais para frente. Porém, agora o importante é saber que Marx leu muito desses liberais ingleses, né, desses primeiros grandes economistas, e o Adam Smith e David Ricardo, portanto, estão no rol daqueles caras que Marx leu bastante e acabou influenciando bastante a sua obra, só que com o objetivo óbvio de dar uma outra perspectiva, de fazer uma análise extremamente crítica desses caras. É aquilo que eu falei para vocês. Quer criticar? Conheça e leia. É o que Marx fazia. Certo? Outro cara que influenciou muito Marx é esse daqui, ó, Hegel. Friedrich Hegel. O Hegel, ele era um filósofo alemão, né? Influenciou demais o mundo também, influenciou muito o pensamento no mundo afora, mas para Marx em específico, ele trouxe algo muito importante, que é esse chamado método dialético, que ele se inspira, de Hegel, né? Óbvio que ele faz uma análise própria desse método dialético, porém, o método dialético em si, nós explicaremos ele em outra aula, certo? Falaremos sobre isso aqui, nesse mesmo templo do saber, nesse mesmo horário imperdível, certo? Então, basicamente, são essas três grandes influências teóricas que eu gostaria de mostrar hoje. Duas, com mais calma, né? Os socialistas franceses, que vocês acabaram de ver lá, o chamado socialismo utópico, dei exemplo, portanto, de Saint-Simon e Proudhon, e os economistas clássicos ingleses. Dei exemplo do Adam Smith e do David Ricardo. A filosofia hegeliana, o método dialético em específico, nós conversaremos na nossa próxima aula, ok? Agora, fica de lição, fica de tarefa para vocês o seguinte: assistirem este filme, O Jovem Karl Marx. Esse filme ele está disponível no Telecine Play, você consegue encontrá-lo também no YouTube. Eu vou deixar aqui um link deste filme para vocês darem uma olhadinha e tal, conseguirem assistir, porque esse filme fala exatamente de várias dessas relações que eu falei aqui. Marx com Engels, Marx com Proudhon, fala por cima sobre Saint-Simon e mostra também a importância da mudança na teoria, na própria teoria de Marx, de quanto ele começa a estudar aqueles economistas clássicos ingleses, certo? Então, para essa semana, fica de dever para vocês assistirem em casa, tranquilos, sossegados ali,
o jovem Karl Marx. Certo? Ok? Então, gente, por hoje é só. Agradeço demais aí a companhia de vocês e logo, logo postarei novos vídeos. Um beijo, abraços, tchau!